Um conceito bastante relevante na metalurgia é o de potencial de oxigênio. A razão desta relevância é que a maioria dos metais ocorre na natureza na forma de óxido, e este parâmetro estabelece um critério matemático para que possamos hierarquizar as afinidades dos diferentes metais pelo oxigênio. Para definir esse parâmetro, vamos utilizar como referência essas duas caixas, onde arbitrariamente foi escolhido um sistema com silício, sílica e oxigênio. Na caixa da esquerda, que foi representada, foi designada como estado inicial, nós temos o silício, a sílica e o oxigênio com uma pressão parcial equivalente a 1 atmosfera. Se nessa caixa, a uma dada temperatura, não estamos nas condições de equilíbrio, vai ocorrer uma reação ou de oxidação do silício formando sílica, neste caso a pressão parcial do oxigênio irá diminuir, ou a reação inversa, que é a decomposição da sílica, que formará oxigênio e silício, e nesse caso a pressão parcial do oxigênio vai se elevar. Na caixa da direita temos a situação final, que é a situação de equilíbrio. Então, neste caso, tudo indica pelos tamanhos das reservas aqui de silício e de sílica, que a reação ocorreu no sentido de consumo de silício, logicamente também consumindo oxigênio, a sua pressão parcial vai diminuir e formando sílica. O potencial de oxigênio é definido como o trabalho que o sistema silício e sílica realizou sobre o oxigênio para fazer uma alteração na sua pressão. O potencial de oxigênio é então definido como o trabalho de expansão ou compressão realizado pelo sistema, no caso sendo analisado sistema silício-sílica sobre um mol de oxigênio. Em termos matemáticos, esse trabalho pode ser quantificado através desta expressão, onde temos o produto da constante dos gases, vezes a temperatura absoluta em que o sistema se encontra, vezes o logaritmo neperiano da razão da pressão de O2 final, dividido pela pressão de O2 inicial. Como no caso a pressão de O2 inicial é equivalente a 1 atmosfera, nós podemos reescrever a equação simplesmente utilizando RT ln de P de O2 final. Mas é fundamental que se lembre que, neste caso, o P de O2, utilizado para calcular o potencial de oxigênio, tem que estar quantificado em atmosferas. Então, o potencial de oxigênio é definido como este produto RT ln de P de O2 de equilíbrio. É fácil verificar que quanto maior for a afinidade do elemento, no caso o silício, pelo oxigênio, mais baixo será esse valor de P de O2 e, consequentemente, mais negativo será o valor de potencial de oxigênio. Então, podemos utilizar esse valor para quantificar as afinidades dos diferentes elementos pelo oxigênio. Quanto mais baixo for o seu valor de μO2, normalmente são valores negativos na maioria dos casos, isso vai significar que aquele elemento tem uma maior afinidade pelo oxigênio e que, consequentemente, o seu óxido tem uma maior estabilidade. Considerando agora um sistema genérico envolvendo um elemento ou um metal M qualquer e o seu respectivo óxido, MX ou Y, e escrevendo a reação sempre considerando um mol de O2, uma vez que o potencial de oxigênio é definido como trabalho realizado sobre um mol de oxigênio, e definindo mais uma vez o μ de O2 como sendo RT ln de P de O2 de equilíbrio, que é o P de O2 final, nós podemos então utilizar a expressão de variação de energia livre. Como estamos considerando a situação de equilíbrio, o ΔG vai ser igual a zero, e para essa reação o ΔG é expresso pela soma do ΔG0 mais RT ln da atividade do MXOY elevado ao seu coeficiente estequiométrico, 2 sobre y, dividido pela atividade do M elevado a 2x sobre y, multiplicado pelo P de O2. Observamos que essas atividades devem ser expressas tomando como estado padrão o líquido ou sólido puro, tanto para o óxido quanto para o metal. Podemos finalmente, então, através de um algebrismo, desmembrar esse termo do logaritmo e reescrever essa equação da seguinte forma, onde temos do lado esquerdo o μ de O2, ele é igual ao ΔG0 mais RT ln do quociente das atividades do óxido sobre a do metal,
elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Fazendo um paralelo entre a reação que foi escrita anteriormente, no caso do silício, esse coeficiente, substituindo o M por silício, o X seria 1, o Y seria 2. Então, substituindo esses valores, nós representaríamos a reação como sendo silício mais O2 dando sílica. Essa reação, então, escrita dessa forma genérica, ela se aplica a qualquer formação de óxido a partir de um determinado elemento, combinando com 1 mol de O2. Como vimos anteriormente, o ΔG0 pode ser expresso através de uma variação linear com a temperatura, nesta forma genérica, onde ele é expresso através da soma de um termo independente A mais o produto de um termo B constante vezes a temperatura em Kelvin. Essas expressões de A mais BT, como já vimos anteriormente, são tabeladas nos dados termodinâmicos e em outras fontes também de informações relativas à termodinâmica. Então, o μO2 passa a ser expresso por A mais BT, multiplicado por RT ln da relação entre as atividades do óxido e do elemento, elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos, e essa razão avaliada nas condições de equilíbrio. Novamente, fazendo um algebrismo e agrupando os termos que têm dependência com a temperatura, nós podemos finalmente escrever a relação para o μO2 como sendo A mais T, que multiplica B mais R ln do quociente das atividades elevados aos seus coeficientes estequiométricos. Caso o óxido e o metal se encontrem no estado padrão, ou seja, puros, a relação que foi desenvolvida anteriormente vai ser simplificada, uma vez que, nesse caso, as atividades tanto do elemento quanto do seu óxido vão ser equivalentes a 1, e então o μO2 vai ser exatamente igual a A mais BT, e já sabemos de vídeos anteriores que o A corresponde aproximadamente à entalpia padrão da reação, e o B equivale aproximadamente ao menos a variação de entropia padrão da reação. É bastante comum na literatura a representação dos potenciais de oxigênio através de diagramas, como que é ilustrado aqui nesta figura. Esse diagrama é denominado como diagrama de Ellinger, e esse foi construído considerando que tanto o M quanto o MXOY estão nos seus respectivos estados padrão, sólido ou líquido, dependendo da temperatura em que eles se encontram. Então, na ordenada, nós temos a energia livre padrão, que nós já vimos no slide anterior, que corresponde exatamente ao potencial de oxigênio. Neste caso, foi usado o Sistema Internacional de Unidades, então esses valores estão em kJ por mol. E na ordenada, na abscissa, nós temos a temperatura em Kelvin. Neste caso, o que vemos aqui são uma série de linhas representando as variações do potencial de oxigênio para diferentes elementos. O critério que podemos utilizar para analisar esse diagrama, como apresentado anteriormente, quanto mais negativo for o valor do potencial de oxigênio, mais afim do oxigênio esse elemento é e, consequentemente, mais estável é o seu óxido. Então, podemos dizer, analisando esse diagrama, que, por exemplo, o cálcio tem maior afinidade pelo oxigênio do que o magnésio, que, por sua vez, até uma dada temperatura, tem maior afinidade pelo oxigênio do que o alumínio, e assim sucessivamente. Quer dizer, quanto mais em cima estiver o elemento, menor será a sua afinidade pelo oxigênio. Quanto mais embaixo, maior a sua afinidade. Esse gráfico tem uma escala auxiliar que nos permite também determinar os P de O2 em equilíbrio a diferentes temperaturas com os diferentes metais e seus respectivos óxidos. Isso tinha uma relevância maior há algumas décadas atrás, onde não havia disponibilidade de calculadoras científicas. Hoje em dia, essa escala não tem muita relevância para utilização nesses diagramas. Mas, mesmo assim, é interessante observar que isso podemos utilizá-la para determinar os P de O2 em equilíbrio com diferentes elementos em diferentes temperaturas. Um diagrama mais completo e certamente mais difícil de ser visualizado é apresentado aqui, mais uma vez, construído para M e MXOY no estado padrão. Então, na ordenada, mais uma vez, potencial de oxigênio, na abscissa, temperatura,
e aí temos mais linhas do que foram apresentadas no diagrama anterior, e foram destacadas aqui as linhas do carbono, que é essa em preto, as linhas do ferro, vermelha, a linha do manganês, a linha do silício, a linha do alumínio e a linha do magnésio. Dentre esses elementos, nós podemos afirmar que para temperaturas mais baixas, o alumínio, ou o magnésio, nesse caso, é o que tem maior afinidade pelo oxigênio, seguido do alumínio, posteriormente silício, manganês, carbono e o ferro. É interessante observar que, diferente de todos os outros elementos, o carbono tende a ter um aumento da sua afinidade pelo oxigênio na formação do CO quando a temperatura aumenta. Vocês seriam capazes de identificar por que desse comportamento diferente do carbono em relação à maioria dos outros elementos que estão presentes nesse diagrama? A razão está ligada à reação química que ocorre. Lembrando que as inclinações dessas linhas estão associadas ao menos ΔS0 da reação. Se examinarmos a reação do carbono, ela é a única de todas essas que tem uma variação positiva de entropia, uma vez que temos 1 mol de O2 no gás, mais 2 mols de gás CO no produto. Então, ela tem uma variação de entropia positiva, consequentemente, a sua inclinação é negativa. Para os outros elementos, a maioria deles, o óxido produzido é sólido ou líquido e, consequentemente, a reação química vai ter uma variação de entropia negativa e, consequentemente, a sua inclinação será positiva. As variações de inclinação que estamos vendo em algumas linhas correspondem a mudanças de fase tanto do metal quanto do óxido. Quando há uma fusão, uma ebulição ou vaporização do metal, a tendência da linha é aumentar a inclinação. Quando há uma mudança de fase do óxido, uma fusão ou eventualmente até uma ebulição dele, a tendência da linha é ter uma redução em sua inclinação. Podemos usar o diagrama de Ellingham também para identificar áreas de estabilidade, tanto do metal quanto do seu óxido. Aqui foi tomado como referência o silício. Essa linha que está apresentada aqui é a linha de oxidação do silício, silício combinando com 1 mol de O2 formando sílica, e o que podemos afirmar é que se essa linha é a linha de equilíbrio, acima e abaixo dela estaremos fora das condições de equilíbrio. Como aqui em cima o potencial de oxigênio é maior, ou seja, a pressão de oxigênio aqui é maior do que aquela de equilíbrio, a tendência seria o silício reagir com esse oxigênio para se aproximar do equilíbrio e, consequentemente, formaria sílica. Na parte de baixo, potencial de oxigênio menor do que aquele de equilíbrio, pressão de O2 menor do que do equilíbrio, consequentemente, para aproximar do equilíbrio, teria tendência da sílica se decompor, formando oxigênio, para podermos aumentar a sua pressão e, consequentemente, nessa região abaixo da linha de equilíbrio, quem é estável é o silício. Podemos também definir potencial de oxigênio para uma mistura gasosa. Neste exemplo, vamos calcular o potencial de oxigênio de um gás com a composição CO 25%, CO2 20% e nitrogênio equivalente a 55% a uma temperatura de 1000 centígrados. Neste caso, a reação pertinente é a de combinação de 2 mols de CO com 1 mol de O2, que é sempre usado na referência para os cálculos dos potenciais de oxigênio, formando 2 CO2. O ΔG0 dessa reação equivale a menos 135,036 mais 41,48 T em calorias por mol de O2. Recomendo que vocês recapitulem a determinação de ΔG0 para reações e verifiquem a validade dessa expressão. Para esse caso, então, podemos dizer que o potencial de oxigênio é igual ao ΔG0 mais RT-ln do quociente da expressão de CO2 elevado a 2 sobre P de CO elevado a 2, que são os coeficientes estequiométricos desses dois gases na reação. Substituindo os valores, temos a expressão do ΔG0 na temperatura de 1273 Kelvin ou 1000 centígrados, R avaliado em caloria por mol por Kelvin, multiplicado pela temperatura absoluta, e o logaritmo da razão das pressões
de CO2, CO elevados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. O valor obtido, então, corresponde a um potencial de oxigênio de aproximadamente menos 85.000 calorias por mol de O2. Nós podemos utilizar esse potencial de oxigênio, marcar o seu valor no diagrama de Ellinger e, através disso, identificar quais óxidos que poderiam ser reduzidos por um gás com essa composição química. Mais uma vez, temos aqui o diagrama de Ellinger, potencial de oxigênio em função da temperatura. Desta vez foi localizado o ponto correspondente ao potencial químico da mistura gasosa, que foi calculado no slide anterior. Esse valor corresponde a uma temperatura de 1000 centígrados e a um potencial químico de aproximadamente menos 85 quilocalorias. Nós vemos, comparando a posição deste ponto com as linhas de alguns pares de elemento e seu respectivo óxido, que esse ponto se encontra acima das linhas, por exemplo, do ferro, do manganês, do silício, do alumínio, do magnésio e do cálcio. Como ele se encontra acima da linha, nós vimos anteriormente que acima das linhas de equilíbrio, a fase estável é o óxido, que significa dizer que esse gás não tem potencial químico para reduzir nenhum óxido desses metais. Ele teria potencial químico suficiente ou poder redutor suficiente para reduzir os elementos ou os óxidos dos elementos que se encontram localizados acima dele. Para ilustrar uma aplicação relevante do conceito de potencial de oxigênio, vamos analisar a produção do magnésio metálico usando o silício como agente redutor. O processo ou os processos que utilizam essa metodologia são os processos Pidgeon e o processo Bolzano. O fundamento termodinâmico deste processo pode ser entendido considerando a reação de oxidação do magnésio, formando o MgO, e a oxidação do silício. Nós temos aqui a expressão para o cálculo do potencial de oxigênio para esse sistema, MgO. Estamos considerando uma faixa de temperatura em que o magnésio puro está na fase gasosa, então tomamos como estado padrão Mg gasoso, MgO sólido puro como padrão. Então, neste caso, potencial ou variação de energia livre desta reação é expressa por duas vezes menos o 143.910 mais 27.57. Essa expressão que está entre parênteses corresponde à reação química expressa por mol de magnésio, por isso ela foi multiplicada por 2. Para a sílica, para a formação da sílica, a partir de oxidação do silício com oxigênio, aí o ΔG0 correspondente é menos 215.600 mais 41,5 T calorias por mol. Nós vamos usar o conceito de potencial químico para analisar as condições que vão viabilizar a produção do magnésio utilizando o silício como redutor. Consultando mais uma vez o diagrama de Ellinger, nós temos potencial de oxigênio em função da temperatura e duas linhas foram destacadas aqui. A linha alaranjada corresponde à reação silício mais O2 formando sílica, e a linha que está em verde corresponde à reação 2Mg mais oxigênio formando 2MgO. Essa mudança de inclinação brusca que ocorre aqui corresponde à temperatura de ebulição do magnésio metálico. É interessante observar que, usando o conceito que foi visto anteriormente, nós podemos afirmar que o magnésio tem maior afinidade pelo oxigênio do que o silício. Como então podemos utilizar o silício como agente redutor do óxido de magnésio? Uma alternativa seria imaginar que as temperaturas utilizadas no processo são extremamente altas, e aí se prolongarmos essas duas linhas, nós veremos que em uma dada temperatura, a linha do magnésio certamente ficaria acima daquela do silício, e a partir dessa temperatura, o silício estando abaixo da linha do magnésio, ele teria mais afinidade pelo oxigênio e poderia então reduzir o óxido de magnésio MgO. Entretanto, o processo Pidgeon ou o processo Bolzano, eles são desenvolvidos em temperaturas da ordem de 1100 e 1200 centígrados. Isso parece uma impossibilidade termodinâmica, entretanto, devemos lembrar que esse diagrama ele é construído considerando tanto o elemento quanto o óxido nos seus respectivos estados padrão.
o que significa dizer que se é um elemento sólido ou líquido, ele está puro, se está na forma gasosa, uma atmosfera de pressão. Então, esse diagrama, particularmente a linha do magnésio, ela foi construída considerando o magnésio gasoso a uma atmosfera de pressão, que é o seu estado padrão. Usando a conceituação de potencial de oxigênio, nós podemos afirmar que, para que a reação de redução do MgO pelo silício seja viável, nós temos que satisfazer esta inequação, ou seja, o potencial de oxigênio da dupla silício-sílica tem que ser menor do que o da dupla Mg-MgO. Se essa condição for satisfeita, o silício terá maior afinidade pelo oxigênio do que o magnésio e conseguirá remover o oxigênio ligado ao MgO. Para viabilizar isso, nós podemos, então, utilizar o recurso de emprego de vácuo. Neste caso, o magnésio não estaria mais no seu estado padrão, mas a sua pressão de vapor seria inferior a 1 e, consequentemente, ocorreria uma alteração na posição relativa das linhas. Temos, então, para o caso do magnésio, como vimos, o potencial de oxigênio dele pode ser definido como sendo 2 vezes a expressão de ΔG0, que foi construída, que foi obtida tomando como referência 1 mol de Mg. Nós temos que utilizá-la para 2 mols de Mg para termos 1 mol de O2 como referência, mais o termo RT-Ln de 1, que é a pressão do magnésio no estado padrão, dividido pela pressão de magnésio ao quadrado, sendo essa pressão de magnésio a pressão que vai ser utilizada no reator. Esse resultado vai fornecer o valor de potencial em calorias por mol de O2. Para o caso do silício, o potencial de oxigênio do silício é expresso como sendo igual ao seu ΔG0, uma vez que estamos considerando silício e sílica nos seus respectivos estados padrão. O que faremos no slide a seguir é substituir essas duas expressões de potencial de oxigênio nessa inequação para determinarmos as condições de temperatura e pressão de magnésio que são necessárias para viabilizar a reação de redução. Substituindo, então, as expressões determinadas anteriormente nesta inequação e desenvolvendo algum algebrismo, nós podemos chegar na solução proposta. Logaritmo neperiano da pressão de magnésio em atmosferas, para que a redução seja viável, tem que ser menor do que a razão de menos 72.220 mais 13,64T dividido por 2RT. Substituindo o valor da constante dos gases, 1,9872, nós podemos reescrever essa equação e determinarmos que o logaritmo neperiano da pressão parcial do magnésio tem que ser menor do que menos 18.171,3 dividido pela temperatura, mais 3,43. Substituindo, então, uma dada temperatura, nós conseguiremos determinar qual que é o vácuo necessário para viabilizar essa reação do ponto de vista termodinâmico. Para uma temperatura de 1.200 centígrados, o valor de temperatura a ser substituído deve ser em Kelvin, equivalente a 1.473. Nós temos, então, que a pressão parcial de magnésio deve ser inferior a 1,36 vezes 10 a menos 4 atmosferas, correspondendo a aproximadamente 0,1 milímetro de mercúrio. No sistema industrial, a pressão é superior a essa, uma vez que no reator industrial, nem o silício nem a sílica estão nas suas respectivas condições padrão. Normalmente o silício é utilizado na forma da liga ferro-silício e a sílica e o MgO eles vão acabar formando uma fase que vai ter atividades desses dois óxidos diferentes da unitária e, consequentemente, a pressão mínima vai ser diferente da que é apresentada aqui. Mas esse exemplo ilustra a relevância do conceito de potencial de oxigênio para analisar a viabilidade de reações químicas de redução e vai mostrar também para a gente, se analisarmos as posições relativas, por que o carbono é um agente redutor tão popular. Nós vimos que o carbono, formando CO, tem a tendência de ter a sua afinidade pelo oxigênio crescendo à medida que a temperatura se eleva. O que significa dizer que, se aquecermos o suficiente, o carbono terá potencial redutor para fazer a redução da maioria dos óxidos encontrados na natureza.